Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio nosso aqui, do Comportamento Cast. Hoje, mais uma encomenda, esse bloco 2 aqui nosso, vem com temas do LinkedIn principalmente, YouTube, do Instagram. E o pessoal quer que a gente converse sobre treinamento para liderança. Esse é o papo de hoje. A gente sabe que algumas metodologias a gente nem vai deixar de... nem vamos abordar tanto a questão da andragogia, que a gente já sabe que não tem como, né? A metodologia da educação para adultos ela tem que se aplicar, né? Mas eu queria começar contigo, Alta. O que tem feito de diferença, assim, sabe? Quais são essas ações hoje que têm mais impactado? Eu queria que você pegasse aqui, pensando na liderança, não só na liderança formal, mas na equipe de HSEC, por exemplo, né, gerência. E eu queria ouvir um pouco, Júlio, dessas tuas últimas jornadas aí, alguns anos com o trabalho forte com executivos, comitê executivo, alta liderança. Então, Alta, conta para nós aí em relação às próprias equipes, né, de HSEC e também as gerências, coordenação e supervisão, que eu sei que está com um projetaço aí. Excelente, Odilon. Eu quero começar, né, trazendo uma seguinte reflexão, né? Quando que a educação para a liderança, né, e liderança ela em qualquer nível, né, operacional, tático, estratégico, ela se tornou um tema que eu comecei a querer olhar mais em termos de como que o treinamento pode ajudar, né, esses líderes. Há alguns anos antes da pandemia, estava conversando com um líder de um cliente nosso, a gente almoçando junto, e geralmente quando a liderança da planta chega para a gente e fala assim, pô, podemos almoçar junto hoje, não é para falar... Já é um treinamento. Ele já vem com alguma pergunta ali, né? E ele falou assim, Altair, eu tenho que cuidar de pressão, eu tenho uma pressão pelo resultado, que faz parte do meu cargo, e ele não estava trazendo isso de uma forma, assim, queixosa. Eu tenho essa pressão, a questão de trazer a qualidade para o processo, a segurança, tanto para mim como para a minha equipe. E quem que cuida de mim? E essa pergunta ficou na minha cabeça porque eu gosto de pensar que o cuidado ele é construído a partir de um processo educacional. Ele é um processo de andragógico, né, de a gente fazer trocas, como o adulto gosta de ser tratado num processo educacional, mas é muito da troca de experiência. O cuidado, para mim, ele sempre foi uma questão muito coletiva, né? Eu lembro uma vez um líder indígena falou assim, você já viu pessoas tristes em volta de uma fogueira, conversando à noite? Né? Estão trocando experiências. E aí o que acontece? A gente tinha, né? Graças a Deus isso está mudando, né? A gente tinha anteriormente, quando a gente ia ter aula de gestão de pessoas, de liderança, no MBA, por exemplo, sempre a aula de liderança vinha uma foto de um líder sozinho no alto de uma montanha. Porque liderança é estar sozinho no alto da montanha. E esse processo, como que eu vou ser um cara sozinho no alto da montanha e ainda ter que aprender com a complexidade, com o mundo volátil que a gente vive, com muita ansiedade, com muito excesso de informação. Sozinho nós não vamos conseguir. E essa pergunta, quem cuida de mim, desse líder, tem por trás dela esse processo de estou sozinho e preciso ter ideias aqui para desenvolver cada vez mais o meu processo. Treinar líderes, seja eles na operação ali, junto com eles no equipamento, seja numa área administrativa, também operacional administrativo, seja numa área tática, seja altos executivos e estratégicos, pode ter momentos, né, como o Júlio vai trazer com excelência, porque ele é um dos grandes líderes nossos nesse processo, mentorias, só que toda mentoria é conectando com um processo coletivo. Habilidades e competências para você viver esse coletivo. Numa sala de aula, numa área operacional, numa área administrativa, o treinamento ele tem que fortalecer esse coletivo. E como que a gente fortalece esse coletivo? Com troca de experiência. Posso trazer, né, o respaldo científico, né, com certeza. Posso trazer slides com bonitas frases, bonitos esquemas, mas que isso seja norteador para a troca de experiências. Porque aí eu tiro esse líder do alto da montanha e falo assim, a tua dor
e a tua necessidade de cuidado, não é só você que está sentindo. Tem outras pessoas que também estão sentindo isso, mas pode ser que não deram o mesmo nome que você deu. Então, uma questão que eu tenho visto muito na minha vivência nesses projetos, Odilon, quando a gente fala de segurança psicológica, riscos psicossociais para líderes, segurança, qualidade para líderes, integridade para líderes, é que quando a gente consegue criar um ambiente onde eles possam trazer as experiências deles e entender e refletir sobre qual que é o próximo passo prático, que também não adianta trazer muita filosofia, porque a filosofia ela é importante para a gente refletir, mas às vezes a filosofia não te dá uma resposta a curto prazo. Tem que mexer mais, né? É você fazer um ambiente de troca de experiências. É falar que todo mundo que está naquele ambiente, ele também tem as suas competências e vulnerabilidades, também tem as suas questões de dúvidas, também tem a necessidade do cuidado, mas também tem ferramentas e métodos que eles podem estar conectando com outras pessoas. O treinamento para a liderança ela tem que ser coletiva, conectando e também trazendo um olhar que eles possam, né, expressar aquilo que eles sentem, levantar a mão quando precisa levantar a mão, ou também poder falar e ajudar outras pessoas, porque às vezes a gente tem muitos conhecimentos ali dentro da empresa que precisam ser estimulados e se não tiver esse ambiente, as pessoas ficam quietas e não fazem essas trocas. Acho que é diálogo, né? Estabelecer uma cadeia de ajuda, né? Eu acho que é o fundamental. E como que se engata lá com os altos executivos, Júlio? Porque eu acho que quem cuida de quem cuida também é uma bela pergunta para quem está lá em cima no conselho, como C-level, como diretoria. Eu sou bastante prático nesse sentido, sabe, João? Esses tempos atrás eu ouvi essa mesma pergunta que o Altair recebeu aqui, né? Poxa, eu cuido de todo mundo e quem cuida de mim, né? E eu fui muito prático com esse líder. Eu falei assim, o princípio do cuidado ativo é eu cuido de mim, eu cuido de você e permito que os outros cuidem de mim. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte, quem você permite que te cuide, né, como líder? Né? Porque, às vezes, o líder também que está em cima da montanha é o super-herói, né? Então, é o líder que está falando assim, eu cuido de todo mundo, ninguém cuida de mim. Mas se alguém tentar cuidar também não chega lá, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para discutir isso e colocar isso numa mesa de discussão bacana com os nossos líderes hoje, que falar assim, rapaz, bacana demais quando você levanta a mão e fala assim, me ajuda, né? Preciso de ajuda, preciso de cuidado, né? Isso faz parte do jogo também, né? Porque o líder precisa permitir ser cuidado. Eu acho que hoje a gente tem um desafio muito bacana, porque a organização que entendeu que segurança, além de valor, precisa ser uma competência, ela já trouxe essa discussão para a alta administração de forma diferente. Ou seja, saiu daquele senso comum de discutir liderança pelo exemplo, mas, como a gente teve até a oportunidade de um dos comportamentos cast falar muito os comportamentos esperados. E comportamentos esperados não necessariamente vão nascer de forma espontânea. Eles precisam ser treinados. As pessoas, os líderes, precisam ser preparados para isso. É que nem eu digo, por exemplo, muitas organizações hoje têm discutido sobre diversidade, mas a gente precisa ser preparado para discutir sobre diversidade. As organizações falam sobre sustentabilidade, questões ambientais. As pessoas precisam ser preparadas para isso. Segurança é a mesma coisa, ela é uma competência. Então a gente precisa ajudar os líderes. E é incrível, gente, porque hoje, quando a gente olha as principais escolas de negócio do Brasil, eu me arrisco a dizer da América Latina, a gente vai ver que grande parte dos grandes líderes das empresas brasileiras hoje são profissionais de altíssimo nível, todos com MBAs nas melhores escolas de negócio. Agora, se você pergunta quantos de vocês tiveram um módulo no MBA sobre gestão de segurança, a maioria vai dizer que não. Porque isso não faz parte da programação, do programa de formação de um executivo hoje. Então, são questões que a gente tem que dar um passinho atrás, né? Hoje, muitos dos nossos clientes buscam processos de formação mais individualizada, como a mentoria, por exemplo, para ajudar esses líderes de altíssimo nível, altíssima performance, porque eles estão falando assim, Julião, eu tenho alta performance aqui em termos de gestão de pessoas, gestão disso, gestão daquilo, mas eu não sei o que fazer do ponto de vista de gestão de segurança. O que eu olho? Qual que é KPI que eu cobro? Qual que é a boa pergunta que eu faço quando eu recebo uma investigação de acidentes?
Recentemente, nós fizemos um estudo para um cliente nosso, onde a gente pegou aproximadamente 200, 240 incidentes críticos. Altíssimo potencial, altíssimo potencial. Todos investigados por uma metodologia chamada 5 porquês. Gente, 80% desses incidentes críticos paravam no segundo porquê. Num primeiro momento, o time executivo olhou para o time de segurança e falou assim, mas como é que vocês param no segundo porquê? Eu olhei para o time executivo e falei assim, mas eles pararam no segundo porquê e vocês não fizeram mais perguntas? Vocês não deram continuidade. Vocês não deram continuidade, vocês não provocaram. Né? O papel do executivo, quando ele quer desenvolver uma cultura, é de ser o bom perguntador, o bom provocador. Mas, para a segurança, eu preciso preparar esse líder para saber qual que é o tema que eu pergunto. Né? Pessoal, vocês fizeram aí 200 e tantos incidentes críticos aí. Quais são os aprendizados? Mas como é que está a metodologia que vocês aplicaram? A metodologia está adequada? Respaldo científico, né? A gente precisa disso para tomar decisões como executivos. Então, a formação hoje eu faço uma provocação para a maioria dos nossos clientes. Os processos de mentoria, por exemplo, têm resultados excelentes quando você está trabalhando com alta performance. Né? Executivos de alta performance, a mentoria tem um resultado bacana, porque daí você consegue partir diretamente para os pontos que são importantes. Né? Os níveis mais iniciais, estratégicos e táticos, a mentoria ela funciona também, mas a gente precisa muito mais da coletividade, do treinamento, de olhar para soft e hard skills, para tomada de decisão de segurança. Eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que a provocação que a gente precisa fazer para todas as organizações hoje é que a educação precisa sair de sala de aula. A educação ela tem que estar na rotina do executivo. A educação ela tem que estar nas boas perguntas, a educação ela tem que estar quando faz a visita. Ah, Júlio, mas o meu executivo ele faz uma visita a cada 3 meses na planta. Não tem problema. É nessa visita que ele está educando as pessoas. É nessa visita que ele está fazendo um trabalho bacana de entender o que está acontecendo com o dia a dia das pessoas. Quando a gente conseguir tirar a educação da sala de aula para a educação virar um processo de rotina, ou seja, toda oportunidade que eu tenho, eu discutir sobre os valores da companhia, toda oportunidade que eu tenho, eu discutir sobre a prática da segurança como uma prática esperada, eu estar com a minha liderança falando sobre os comportamentos esperados, isso é uma educação que faz sentido, isso é andragogia na veia, isso é andragogia prática. Então essa é uma provocação que eu faço. Além dos modelos, é trazer a educação para fora da sala de aula. E no final, no final de uma reunião, perguntar para as pessoas, o que nós aprendemos nessa reunião? O que ficou claro dentro dessa reunião? Isso é um processo educativo. E uma outra provocação que me veio agora à mente, Júlio, até baseado no que você trouxe num comportamento cast anterior, Odilon, que é sobre o Simon Sinek, né? O círculo dourado do Simon Sinek, né? O que, o como, o porquê. Muitas pessoas realizam mentorias, realizam treinamentos, ou ações educativas, sejam elas, o nome que a gente for dar, workshop, imersão, sem saber o porquê está participando desse processo. Os altos executivos, a mentoria faz muito sentido porque eles sabem por que eles estão naquele momento, porque a agenda deles é assim. Por que esse assunto está na minha agenda? Né? Agora, quantos treinamentos a gente já ministrou na nossa rotina, como consultoria, que as pessoas entravam na sala sem saber por que estavam lá. E o primeiro momento é trazer o porquê que aquele treinamento é importante, por que está existindo aquele programa, aquela imersão, senão a gente não conecta as pessoas. Uma vez eu fiz uma pegadinha com um grupo, né? Um grupo foi chegando para fazer uma imersão, e o pessoal chegando, todo mundo mexendo no celular, eu falei assim, então pessoal, é o seguinte, vamos deixar a bolsa aqui na frente, celulares aqui, porque eu vou distribuir a prova. Aí o pessoal assim, prova? Aqui é a prova de matemática. Não, mas me falaram que era um treinamento. Qual treinamento? Não sei. Falaram que era para vir aqui que tinha um treinamento. Eu falei, não, gente, tô brincando. É um treinamento e tal. Mas por que vocês estão aqui? Então, me veio na cabeça o círculo dourado, né? Se não está claro o porquê, a gente não vai ter realmente conectado com aquilo. Alto executivo, a mentoria dá certo. Eu já fiz mentoria para alguns, muito pequenos, vamos chamar assim de 2%, de alguns líderes de algumas organizações que não sabiam por que aquela mentoria entrou na agenda deles. Então, quando era online, na época da pandemia, a pessoa estava lá
né, fazendo a mentoria, e eu via uma planilha Excel no reflexo do óculos. O cara, não, é só, eu tenho que aprovar uma conta aqui. Porque não estava claro o porquê. Por que aquilo é importante para ele. Então, trazer essa informação no início, né, de uma mentoria, por que a mentoria existe, a regra, né, de um treinamento é fundamental para que a gente também tenha sucesso nesse processo. Eu estava pensando aqui, né? A gente vê hoje uma preocupação muito grande na formação da liderança, o que não pode perder é soft skills. Mas, Júlio, cai algumas fichas em termos de hard skills, né? Você vê, né? A minha paixão pelas ferramentas da qualidade, pela área de qualidade, ela vem antes, até mesmo da minha entrada na comportamento. E hoje, talvez um dos grandes sintomas que demonstrem essa necessidade de colocar na agenda técnica da liderança, da alta, da média liderança, um tema desse veja, o próprio processo de investigação e análise de acidente. Quantas ferramentas de soluções de problemas que vêm da qualidade fazem parte de uma metodologia? Às vezes 3, 4. E se você usa os 5 porquês, tinha que ser só ela. Aí você usa os 5 porquês, daí usa o Chikawa, daí usa a árvore de causas, e você fica mais preso, porque você tem que colocar as mesmas informações em 3, 4 métodos diferentes, do que propriamente ter conhecimento de fato sobre qual é ou escolha de uma só para fazer todo o processo de coleta e análise de dados, né? E se você olha para isso, é óbvio que não vai conseguir chegar depois do segundo porquê. Eu sempre falei isso. 5 porquês é uma ferramenta muito fraca. Você sabe utilizar? Você consegue utilizar ela bem? Né? Ela é limitante? De fato, se você conseguir chegar no 5º porquê, será que ela é limitante de fato? Né? E ouvindo vocês faz todo sentido, porque parte do pressuposto também que a pessoa, depois que é determinado tempo de casa ou mesmo da função, ela não precisa de um aprimoramento, porque ela já sabe. Né? E a gente se depara com esses casos de não saber. Né? De não saber conseguir pensar, de ter uma visão de médio e longo prazo, como vem o IDG. Né? Não estou falando de outras coisas, estou falando de coisas muito práticas. Né? E trazer isso para a agenda do líder é importante. E muitas vezes ele também pode ficar numa situação desconfortável de pedir ajuda por algo que ele deveria dominar. Porque, teoricamente, pela representação social que tem o líder, se ele está lá é porque ele domina todos os assuntos, né? E não domina. E um ponto que você trouxe é pura verdade, né? A gente esquece que todo o processo do cuidado organizacional tem que partir do autocuidado. Tem que partir do autocuidado. O líder dele tem que ter, ou buscar ter que ter, é difícil, mas ele tem que, pelo menos, estar no radar dele, buscar as fragilidades dele. Né? Nós já tivemos líderes que falaram para nós, né? Eu não preciso de PDI. Né? As coisas eu já desempenho muito bem. Eu fico imaginando quando que eu não vou precisar de PDI. Eu acho que eu já não vou estar aqui, né? Quando eu não for precisar de um PDI para me desenvolver. Eu acho que essa maturidade... Vai estar na lápide, né? Não precisa mais PDI, Não né? precisa mais PDI, né? Eu acho que é isso mesmo que a gente tem que... eu acho que é um caminho árduo que a gente tem, mas é real. Porque o líder, quando ele aceita o cuidado, ele consegue notar a quantidade de temas que ele consegue desenvolver ou que ele tem um espaço para desenvolver que ele não teria se ele não tivesse passado por essa oportunidade. E para a média liderança, né, Elton, acho que a gente vê essa grande oportunidade das organizações trazerem mais para eles, né, o para quê, né? Para que a gente vai fazer tudo isso? Porque realmente a agenda às vezes chega em cima do laço. Eles entram dentro da sala sem saber direito por que estão lá. E aí a sala, que deveria ser um momento de troca, ela parte para um momento muito grande de tempo, de sensibilização. E você acaba perdendo o espaço de desenvolvimento da competência em si, que está no plano de aula, que está no encontro desejado. Eu acho que esse viés que vocês trouxeram é ótimo. Né, tanto da modelação para o líder, quanto também da capacitação dele. E aí vem lá no nosso primeiro podcast, né, a importância de se declarar quais são os comportamentos esperados para aquele líder, para você pensar na jornada dele, na trilha de desenvolvimento dele. Né? Acho que isso fica grandes ensinamentos. Então, para todas as empresas aqui que estão nos ouvindo, nos vendo, é muito importante
essa definição dos entregáveis para cada nível de maturidade, para cada nível não, também para cada nível de maturidade, mas para cada hierarquia que você está pensando, cada camada que você está pensando em desenvolver, para você criar algo customizado e que vale a pena. E assim nós fechamos o nosso 6º podcast. Eu continuo fazendo um grande convite, né? Nós estamos nesse 6º podcast. Os 3 primeiros foram a partir de apontamentos internos que nós fizemos aqui dos temas. Agora esses próximos 3 que nós gravamos aqui são relacionados a temas levantados via as redes sociais nossas. E os próximos é vocês que nos abastecem. Contamos com vocês.